Olá, pessoal. Então, esse é o vídeo número 2 do estudo das mensagens dos mentores. Nós estamos estudando uma mensagem do Eikenas, que foi publicada no Pava Play. Então, eu vou de novo compartilhar a tela para passar um segundo trechinho da mensagem que nós vamos estudar. Porém, nós criamos ao nosso redor energias que se condensam e que, por vezes, por inseguranças, por mágoas, por falta de perdão, por inúmeras e inúmeras situações das quais acredito que nesse momento estão até pensando, cria-se uma grande cápsula, uma barreira ao nosso redor. E desta barreira começamos a ficar intoxicados com as energias que nós mesmos geramos. Essas barreiras acabam fazendo com que o fluxo normal das células e da entrada e saída de energia de nosso corpo físico estejam alteradas. Então, nossos chakras começam a vibrar de maneira diferente. Nossos pensamentos começam a ficar com ideias fixas e geralmente ideias fixas pendendo para o negativismo. Nos isolamos de tudo e às vezes nos damos conta que, como zumbis, não que os existam, mas às vezes parece que sim, caminhamos pelas ruas de nossas cidades sem se dar conta de tudo aquilo que nos cerca. Então, passamos por pessoas e não as vimos. Passamos por informações e não as absorvemos. Não conseguimos mais nem ver a beleza da natureza que nos cerca. Porque estamos tão focados no problema que o problema torna-se nós mesmos. Muito bem. Acho que eu vou começar falando nesse segundo bloco de uma informação muito interessante que ele soltou ali no meio, né? Não existem zumbis. Porque sabe que eu já vi pessoas perguntando na live, será que existe vampiro? Será que existe maldição da múmia? Será que existe zumbi e outras coisas, né? E ali ele fala, não é que existe, mas as pessoas acabam se tornando pela hipnose mental, né? Achei isso interessante, assim. Quantas respostas eles dão, né, se nós parássemos para prestar atenção detalhadamente em tudo que eles falam. Mas uma das coisas que, em todos esses anos que eu estou próximo, ou tentando estar mais próximo do Eikenas, que começou em 2008, ele fala muito dessa questão do despertar interno, de nós olharmos para nós com muita atenção, do quanto nós deveríamos abrir realmente os nossos olhos e vermos as pedras preciosas que nós somos. Veja que eu não consigo fazer isso também, né? Com exata precisão. Assim. Eu não consigo ver essa beleza que ele enxerga, que ele enxerga em nós. Nunca esqueço uma vez que ele pegou um trecho do Evangelho e ele discorreu sobre esse trecho do Evangelho, ele mostrando que o quanto a gente precisava acreditar mais
no poder ativo de Deus na nossa vida. Com aquelas palavras doces que ele sempre fala ali, daquela forma muito peculiar. Vocês todos sabem que eu não gosto de me escutar falando, então para mim esse estudo está sendo muito útil, porque eu tenho que me reeducar e me escutar, que é muito bom ao mesmo tempo. Mas quando ele chega e nos leva a conversar com outras pessoas, e eu não sei se isso ocorre com vocês, porque não tem como saber como é a mediunidade de cada pessoa. Mas quando a gente faz um atendimento fraterno na casa espírita, que ele está ali do lado e ele explica para a pessoa e tu repassa para a pessoa o carinho, a maneira com que ele fala, e ao mesmo tempo ele vai te explicando qual é o procedimento de como se transformou aquilo tudo até chegar naquele estado ali. Tudo ao mesmo tempo, né? Ou seja, duas informações sendo processadas ao mesmo tempo. Essas pequenas mensagens, como na palestra ali, começam a fazer muito mais sentido. Então, pequeno trecho esse de 2 minutos, para mim é uma vida de informações ali, sabe? A gente gravou no vídeo anterior ele falando sobre a cápsula, e agora ele aprofunda um pouquinho mais o conteúdo da cápsula. Mas ele não fala só do conteúdo, ele fala o ponto trágico que pode chegar quando a gente se perde nos nossos próprios desconsolos, nos nossos próprios pensamentos desequilibrados. E ele dá o remédio, né? Ele dá depois também a terapêutica, que é o amor, que é a paz, que é o refazimento. É sempre bom escutá-lo. Essa questão da cápsula, Jordelê, Robson, Andressa, trabalhos de centro espírita acontece bastante, né? Quem já trabalhou de passista sabe o que eu estou falando. Aquelas pessoas que vêm toda semana, né? Com as aflições, com os problemas, e aí tu começa a notar assim, pô, são sempre os mesmos questionamentos, os mesmos problemas, né? E é feito todo o atendimento fraterno e tudo mais. E aí, assim, a pessoa vai lá, recebe aquela energia, né? Recebe o amparo da espiritualidade, de quem está fazendo o atendimento fraterno, se sente super bem, sempre tem aqueles relatos, nossa, parece que tirou um peso das minhas costas. O que aconteceu? Foi desfeita essa cápsula, né? Foi fragmentada, como falou Ikenaz na mensagem aqui, né? Foi fragmentada e permitiu que a pessoa sentisse de novo energias mais elevadas, né? Mas dali uma semana a pessoa não consegue trabalhar as questões que ela precisa trabalhar nela, ou, né, vamos dizer assim, as dificuldades ou os pontos de fragilidade emocionais, mentais, ligados às nossas rotinas, né? E acaba reincidindo naqueles pensamentos que ele fala aqui, no negativismo, né? Acabamos sempre tendendo a cair para o negativismo, né? Então, em variadas situações. E aí que vem esse retorno à casa, né? Para se sentir bem de novo. Eu quero receber essa energia de novo porque eu me sinto leve, me sinto super bem, né? Então, por que acontece isso? Aquela cápsula é desfeita, né? Não só na casa espírita, né? Em todos os lugares. Pode falar, Robson. Eu achei interessante o modo como ele fala, né, desses sentimentos que vão se repetindo e que aí a própria pessoa começa a cultivar aquilo. Não é nem que tem alguém incitando, é como se o nosso próprio pensamento fosse o obsessor da nossa mente. E a gente não consegue, de repente, virar para esse pensamento e dizer, não, peraí, não é bem assim, né? Ou tem um outro lado também, tem um lado diferente desse que está só sendo repetido na minha cabeça, né? Então sempre existe como se fosse um apego do nosso eu a algumas ideias que, por mais que a gente sinta que elas são que nos ferem,
a gente é que cultiva, né? E a gente fica imaginando sempre, às vezes, assim, então tem um obsessor falando na minha cabeça. E às vezes o obsessor é a minha própria mente repetindo aquilo para mim, né? E aí, do jeito que ele fala, é muito isso, né? É a pessoa cultivar o pensamento, repetir, 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 até ele virar uma espécie de autômato que acaba nos controlando. Em vez da gente controlar o nosso pensamento nos controla, né? A autoobsessão, ela precisaria ser mais estudada. A gente tem culpado demais os obsessores. A gente tem botado a culpa demais nos terceiros, mas a gente tem esquecido por demais de nós mesmos. Né? Eu acho que a autoobsessão hoje tem sido, sim, um ponto que teria que ser muito estudado, muito mesmo. Jordelei, tu acha que é correto dizer que a auto-obsessão ela é uma das responsáveis por permitir a obsessão mais profunda depois? Porque, de certa forma, nós estamos permitindo o acesso desses irmãos que desejam a nossa queda, né? Vamos dizer assim. Não sei se pensar dessa maneira é correto, né? Bem, parece que sim, Fábio, porque se nós fizermos um comparativo com a saúde física, nós vamos ver que quando a nossa imunidade baixa, a gente fica muito mais suscetível a qualquer tipo de vírus. Dentro do nosso corpo, por exemplo, existem superbactérias ativas, mas o nosso sistema imunológico está tão forte que elas não se manifestam ao ponto de nos prejudicar. Agora, quando a nossa imunidade cai consideravelmente, elas podem provocar uma superreação, levando-nos até o desencarne, né? Ou a situações muito graves. E eram bactérias que não foram adquiridas por ter ido ao hospital, não. Elas já estavam dentro de nós. Mas isso, um médico saberia falar muito melhor sobre isso. Agora, jogando isso para o mundo dos pensamentos, né? Para o mundo dos pensamentos, a gente pega nós. Nós cultivando o amor, o bom pensamento, a alegria, o estudo, ou seja, tudo aquilo que nos faz ficar bem, né? Cuidar da saúde, ou seja, tudo. Isso faz com que a gente esteja com pensamentos, com motivação para estar bem. Automaticamente a nossa imunidade física e talvez, dá para dizer, aspas, mental, equilibrada. A gente entra num outro sistema que é a autoflagelação. Tudo que eu faço não me agrada. Eu vou para frente do espelho, eu enxergo o cabelo branco e eu fico louco. Eu enxergo as rugas, eu me maltrato. Eu enxergo a minha raiva momentânea e eu me vejo, então, como um monstro. Ou seja, eu só começo a colocar coisas muito depreciadas em relação a mim. Minha imunidade espiritual, né, aspas em imunidade, porque eu só estou usando uma terminologia, começa a ficar muito baixa, porque eu me olho como um ser não agradável. E um ser não agradável, ele gera uma energia não agradável, ou seja, eu já criei um paradigma ao meu redor, eu já criei um padrão energético ao meu redor. Automaticamente, quem vai estar mais vibrante ao meu redor são energias semelhantes, que inicialmente não vão ter intenção de obsessão, mas só de estarem perto pela vibração, pela autoalimentação, se realimentam. Né? Eu dou, eu recebo, eu dou, eu recebo. Uma simbiose. Porém, em algum momento, um vai ter mais energia, outro menos, e aí começa o processo de hoje eu não estou afim de fazer isso. E aí o outro que está ligado a nós, não, mas hoje eu quero isso. Aí começam as pequenas discussões energéticas, né? Os atritos energéticos. E daqui um pouco, quem tiver mais força, suga o outro. Começa o processo
obsessão. Obsessão simples. Aí vem as complexas, aí vem... Ou seja, mas tudo começou do processo de auto-obsessão, de autodesprezo, de... Então, na verdade, se a gente for olhar por esse lado, a gente pode considerar que todas... Porque, assim, a gente tem o costume de sempre olhar para fora, colocar para fora, mas talvez, então, o início de tudo sempre seja a auto-obsessão, né? Sempre seja porque é de dentro para fora, né? Não de fora para dentro, né? E aí a gente dá margem, então, para essas obsessões externas, né? Digamos assim. Essa margem corresponderia a cair a imunidade, né? A gente baixou a nossa vibração, caiu a imunidade. Agora, Jorge, me deu uma dúvida na hora que você estava explicando o exemplo da auto-obsessão, porque eu, às vezes, imagino que pode ser também um pensamento negativo voltado para fora, mas que eu gostei de cultivar, né? Por exemplo, tem um chefe que eu detesto, eu fico só pensando coisas negativas sobre ele, mas ele é meu chefe, não posso falar. Aí eu vou guardando aquilo. E aí isso vai baixando minha vibração, né? De uma certa maneira, eu estou gostando de cultivar isso. Pode não ser um pensamento negativo direcionado a mim, o objeto pode ser outro. Sim, sim. Mas daí, nesses casos, teríamos que observar muito atentamente. A gente tem que... Obrigado, Robson, obrigado mesmo. Isso que nós estamos falando aqui não são regras. Né? Não existe regras no mundo espiritual. Faz isso, gera aquilo, faz isso, gera aquilo. Não é assim que funciona. São cuidados que nós temos que ter. Esse exemplo que o Robson deu rapidamente me remete já a uma obsessão simples. Né? Vamos criar um pouco de ranço de alguém aí, porque daí eu vou criar ranço e eu vou baixar a minha vibração, ou seja, algo conduzido, algo induzido. Né? Mas também pode ser uma auto-obsessão do ponto de eu ser um obsessor encarnado, né? Porque os obsessores também encarnam. Uma auto-obsessão no sentido de, aí eu abaixei a minha guarda, abaixei minha imunidade, quem quiser me dar pensamentos negativos vai saber assim, quando você chegar perto do seu chefe, é fácil de eu ir na sua cabeça e plantar coisa negativa, né? Exato. Sexta-feira no grupo de estudos a gente estudou um capítulo do livro ali do Peralva, né? Estudando a mediunidade, capítulo 21, o título dele é Servindo ao Mal, né? E aí relatava o caso de um médium, psicógrafo que era um jornalista, porém ele nem sabia que era médium. E ele era sempre... ele sempre gostava de escrever sobre notícias sensacionalistas, né? Sempre dar aquela pitada, né? Aquela pimentada na situação, criando coisas às vezes mais do que era, né? E aí ele estava associado com uma entidade, né? Em processo já de obsessão também, mas a entidade tinha o intuito de atingir uma outra pessoa, né? Então ele estava atrelado a esse jornalista, mas ele queria atingir outra pessoa. Então ele escreve uma mensagem no jornal, uma crítica ali no jornal, né, uma notícia e tal, atinge a moça cai num processo de ficar triste e tudo mais, e aí acaba abrindo o campo dela para que a entidade pudesse depois vampirizá-la. Então, é aquilo que o Jordelli estava falando, assim, né? Como funciona a obsessão no mundo espiritual, os processos são muito mais complexos do que a gente imagina, né? Claro que a gente tem os livros aí para elucidar todas as questões que acontecem, os processos mais ou menos, a gente sabe como funciona, mas no tete a tete ali, né? Da coisa acontecendo é bem mais complexo, né? Mas ao mesmo tempo que é complexo em termos de mecanismo, né, Fábio? Em termos de atitude interna é muito simples, é o que você falou lá do Hawkins. É só subir tua vibração, você subiu tua imunidade, você fechou a sua defesa. Então, se você está vibrando só amor, podem repetir na tua cabeça um monte de ideias negativas que você não vai pescar essas ideias, né? Exato. O difícil é que quando você vê aquela pessoa que você detesta, a tua vibração vai lá embaixo na mesma hora, assim, sem você pensar duas vezes, né? Exatamente, cara. Eu estava lendo, agora que você falou isso, eu estava lendo sobre carros Eu tenho um filho de 8 anos que ama ver carros, né?
Então, ele fazendo eu pesquisar sobre Lamborghini, sobre esses carros. E a gente pesquisou sobre uma que, andando, cabe 100 litros de combustível no tanque. E se ele andar em potência máxima, um tanque dura 12 minutos. Né? Então, é mais ou menos essa comparação. Tu vê o ponteirinho, terminou a paciência. Eu estava aqui com o Livro dos Espíritos procurando, mas eu não achei, estou aqui discutindo mentalmente com o Ikenaz, porque não me ajuda. Quando eu peço ajuda, ele não me ajuda. Que era para aquela pergunta, né, para ler exatamente como os espíritos responderam a Kardec. Os espíritos intervêm no nosso dia a dia? E os espíritos respondem, sim, mais do que imagineis. Às vezes é eles que vos guiam. Mas eu queria ler exatamente como está aqui, só que eu não achei aqui. Tá? Tenho aqui um pouco, quem sabe. Depois você coloca nos comentários. Tá. Aí eu acho que a gente pode encerrar essa parte do estudo. Logo nós vamos ter a sequência, né? Eu anotei aqui o minuto que nós paramos. Então tá. Até o próximo vídeo, gente. Próximo. Até mais. Tchau.